Os anti-inflamatórios. O cuidado que devemos ter com o uso excessivo ou prolongado dos anti-inflamatórios em cães e gatos domésticos. Beleza? Então vamos entrando aqui. Sejam bem-vindos. Doutora Ana Serigato, Murilo Fontes, Cleise, rapaz, vocês são o número 1. Vocês todo dia, sei lá, pá, é o primeiro colocado. Legal, legal. Isabela, tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda. É isso aí, Neto. É o seguinte, hoje eu queria poder comentar com vocês sobre um assunto interessante, até porque é minha rotina, né? Eu trabalho com cirurgia e eu operei muito na minha carreira, né? Mais de 22 mil cirurgias durante esses 20 anos de profissão como médico veterinário. E eu queria alertar a todos que faz uso do anti-inflamatório como agente anti-inflamatório ou como um agente analgésico, né? Hoje eu operei um cão pela manhã e essa cirurgia foi ortopédica. O joelho, abriu o joelho do cão para poder resolver um problema intra-articular, que eu vou explicar detalhes. Mas o que acontece? Porque eu achei importante hoje comentar um pouco sobre isso para que mais tutores fiquem alertas, né, em alerta com relação aos anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais. Esse paciente é uma mistura de pitbull com bulldog francês. Uma mistura bem interessante. Muito forte, uma estrutura músculo-esquelética exemplar, 2 anos de idade. E durante a anamnese, durante o atendimento clínico, para partir para um tratamento curativo, cirúrgico, o que aconteceu? Ele está mancando do membro pélvico esquerdo e uma claudicação bem importante, de um grau bem importante, claudicação grau 4, certo? Manca bastante, com bastante dor. Quando você faz hiperflexão, hiperextensão, o animal dói muito e não quer colocar o pé no chão. E o que acontece? Quando você, durante o processo de anamnese, né, de história clínica, de avaliação clínica, avaliação física, a gente encontrou o problema. O cão sofreu um trauma, um entorse intra-articular, um entorse articular, certo? Brincando. Ele já tinha luxação de patela em ambos os membros, devido a um problema até congênito. Por ter uma mistura, ele pegou um membro de um bulldog, né, de um bulldog francês, que você vê que o tarso, que é o calcanhar do cão, desses animais, os bulldogs, grande parte dos bulldogs tem um tarso reto, um ângulo reto. E esse ângulo reto, eles atrapalham todo um eixo no joelho e atrapalham todo um eixo coxo-femoral, lá em cima, já perto da bacia, né? A articulação do quadril. Então, esse processo, a gente chama de geno recuvatum, é uma deficiência, na verdade, é uma síndrome congênita, né? Normalmente, alguns cães têm essa síndrome, né? E sai com essa articulação reta. Então, isso foi um dos problemas desse cão. Uma articulação reta que atrapalhou, que forçou o joelho e que força mais ainda a coxa femoral. No caso, as displasias, né? Famosas displasias. Então, eles forçam muito isso. E o que acontece? Esse cão, por ter sido a mistura de um pitbull com um bulldog francês, ele tem essa angulação reta no membro. Você vê que o membro tem um eixo bacana, mas quando chega lá embaixo não tem a angulação correta do tarso, que era para ter um ângulo ali de 157 graus aproximadamente. Tá certo? 160 graus, depende do cão. Então ele tem um ângulo reto, 180 graus. 180 graus força o joelho. 180 graus força a coxa femoral, que é acima do joelho, né? Durante essa brincadeira, esse cão sofreu esse entorse. Por ter uma patela já deslocada medialmente, as duas patelas deslocadas medialmente, ele tem já uma instabilidade articular, certo? O joelho está instabilizado. Esse processo de deslocamento da patela, que antigamente chamava de rótula, favorece uma instabilidade no joelho. E aí, nessa brincadeira, ele torceu os meniscos, torceu ligamento cruzado, ligamento colateral, inflamou esse joelho
e provocou essa efusão intra-articular. O que é efusão intra-articular? É um aumento de sinóvia que dentro de um joelho que tem cápsula, que tem um limite geográfico, certo? Ele é limitado, assim como o cérebro é limitado. Qualquer impacto e trauma no cérebro provoca uma compressão, um aumento de pressão que atrapalha todo o funcionamento sináptico, né? Encefálico. O joelho é a mesma coisa, só que lá dentro é mecânico. O processo é biomecânico, certo? Então, ele tem que fazer um movimento correto de flexão e extensão, só que com muito líquido, esse joelho provoca deslocamento de alguns tendões. Quando você provoca deslocamento de alguns tendões, você está deslocando também, está fazendo um barotrauma através de pressão nos receptores. E vários desses receptores são sensitivos, de dores. Então, para vocês entenderem que a articulação do joelho ela é ausente de vasculatura, mas ela não é ausente de nervos. Então, alguns terminais sensitivos estão na cápsula e estão também no menisco. Por isso que menisco dói. Ligamento cruzado não dói. Alguns meniscos, alguns ligamentos que têm contato com a membrana sinovial têm terminal sensitivo. E a cápsula, a membrana, tudo isso tem esse terminal sensitivo. Dói muito. Quem tem água no joelho, que é a famosa efusão intra-articular, efusão sinovial, que é o caso de hoje, quando eu abri o joelho do cão, estava completamente inflamado e completamente extravasou líquido, aquela sinóvia, aquele líquido sinovial dentro da articulação, amarelada, drenou muito líquido. E essa drenagem com muito líquido mostra uma inflamação passada. O que aconteceu? Ele sofreu a lesão, tomou anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo, né, por um período, e o cão, por ser muito jovem, né, muito ativo, o que acontece? Ah, a Gabi tá aqui, ó, Gabi, ó, ele tá ótimo, ela tá aqui, beleza, a proprietária do Alfredo, né? Gabi, obrigado, tá, pela segurança e pela confiança. Então é isso. Quando você toma anti-inflamatório, você tem que ter repouso. Precisamos, os cães ou os seres humanos, quando recebem analgésicos ou anti-inflamatórios, precisam de repouso. Quando toma anti-inflamatório, o animal tem uma certa melhora, por ser uma criança, é uma criança, um cão de 2 anos. Eles não têm noção do processo. Ele tirou a dor um pouco, ele usou a estrutura. E ele usou uma estrutura que já estava inflamada. Como a articulação ela tem pouca vasculatura ou ausente de vasculatura, os anti-inflamatórios, antibióticos, qualquer medicamento tem dificuldade de chegar nessa estrutura capsular. Tem dificuldade. Então é mais lento do que se imagina. É diferente de uma contratura, de uma lesão muscular, que tem vasos, que tem artérias, que tem veias. A articulação não tem, certo? Ela é avascular. E aí, por não ter veias e artérias, é por difusão, todo um processo de drenagem e todo um processo de nutrição. Então é isso que acontece. Então quando você toma um anti-inflamatório, dá um anti-inflamatório para um cão, e você não promove um repouso, uma restrição física, restringir o espaço físico, provoca isso. Então o animal começou a correr, pular, fazer tudo, porque tomou anti-inflamatório, aumentou a inflamação, aumentou a quantidade de líquido sinovial, e aí o animal começou a mancar mais. Depois, mesmo tomando anti-inflamatório, ele começou a mancar mais. Entenderam? Então é esse tipo de preocupação, de alerta que a gente deixa aqui no canal, para que quem for, eu tenho um cão que está mancando, passou por um médico e recebeu terapias analgésicas anti-inflamatórias. Tem que entender que quem sofre traumas musculoesqueléticos precisa de repouso também. O repouso é uma terapia. Não contem apenas com a terapia anti-inflamatória. Por isso o tema da live. Cuidados com o uso de anti-inflamatórios.
como saber, como entender que o anti-inflamatório tem um poder especial, importante, e também como ele pode atrapalhar a terapêutica do seu animal, porque ele tira uma sensação de dor aguda, o animal usa o membro e atrapalha. Aproveitando essa live de hoje, eu queria também trazer uma importância para vocês terem cuidado com o excesso de corticoides, que são também anti-inflamatórios e analgésicos. Os corticoides são muito utilizados para dores vertebrais. Muitos especialistas usam o corticoide como uma maneira de ajudar a diminuir as dores vertebrais. E não é errado, certo? O problema é a cronicidade desses processos, dessas terapias. Então, beleza, o corticoide, quando bem usado, ele é bom. Não é que eu condeno o corticoide, de maneira alguma, que eu também uso. O corticoide ele tem que ser bem usado. Quando ele usa, o profissional usa o corticoide e o tutor adora o efeito, ele fica meio que viciado. O cão melhorou, ele tem uma dor crônica, neuropática. Ele toma o corticoide e ele fica bom. Aí fica usando por conta própria, usando o corticoide. E ele não sabe o malefício que isso causa lá na frente. O corticoide, apesar de vários outros problemas oferecidos cronicamente, de forma longa, ele traz efeitos imunológicos, ele provoca depressões imunológicas. E uma coisa importante que a gente defende na ortopedia é o seguinte: o corticoide, ele desidrata discos intervertebrais. A longo prazo, vocês podem desenvolver, oferecendo corticoide para o seu animal, como uma maneira analgésica e anti-inflamatória, desidratações dos discos intervertebrais. Quando você desidrata um disco que está hidratado, essa possibilidade de ruptura é muito maior. Então, hérnias de discos em pacientes que estão em tratamento para pele com corticoides são altíssimas, porque o corticoide provoca desidratações articulares e intraarticulares, vertebrais ou articulações móveis, como do joelho, coxo femoral, taço, ombro, escapulohumeral, cotovelo, húmero radioulnar, então carpais. Então, o corticoide a longo prazo ele corta essa possibilidade de hidratar. Por quê? O corticoide ele promove uma singela, mas importante, vasoconstricção periférica. Ele aumenta o número de açúcar sericamente. E essa possibilidade atrapalha outros meios. Aumentar a predisposição ou otimizar a vasoconstricção periférica, que é a diminuição dos vasos na periferia, que é o que acontece nas articulações, atrapalham as articulações. Elas precisam de ter nutrientes. E se para ter nutrientes tem que ter vaso sanguíneo. Artérias e veias drenando. Artéria trazendo nutrientes e veias derivando, tirando os metabólitos daquela combustão celular. Entendeu? Intraarticular. Então é assim que funciona. Cuidado com esse tipo de comportamento, porque é o que eu defendo sempre. Eu sou um profissional que defende saúde. Então, tudo que for atrapalhar, a gente tem que condenar, tá? E orientar. É muito importante todo profissional orientar o tutor nesse sentido. Porque analgésicos, tem cães que têm doenças, pessoal, que são crônicas. Doenças que não têm cura. Doenças que traz uns efeitos colaterais, como sintomas incompatíveis com a vida, como câncer, como doenças autoimunes, por exemplo, Então, um paciente que tem poliartrite imunomediada é um paciente que tem necessidade de receber analgésicos pro resto da vida. Por isso, temos que criar maneiras ou métodos terapêuticos mais novos, por isso que eu defendo a cannabis. A cannabis é uma forma, é uma alternativa, não é a única, mas é uma alternativa muito importante para entendermos essa medicina, para diminuir os efeitos colaterais de sintomas, de deformações e de efeitos colaterais de fármacos. Então se toma anti-inflamatório sempre, porque tem dor, toma corticoide pro resto da vida, toma imunossupressor pro resto da vida, toma anti-inflamatórios não esteroidais pro resto da vida, morfina pro resto da vida.
Isso traz efeitos demais. Então essa é o meu apelo que eu deixo aqui, para terem cuidado com excessos. É só isso. Então o cuidado é para que todos entendam a importância de saber dessa metodologia, ou desse princípio, ou desse conceito, para que a gente não prejudique os nossos animais. Eu sou um grande defensor de animais e, como todo médico veterinário, é um grande defensor de animais. Então a gente está ali tentando o máximo, mesmo como eu também. No passado, eu fiz muita coisa que hoje eu não faço mais, mas eu fui muito humilde de tentar buscar voltar ao passado e tentar buscar na base como poderia ajudar na ponta. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu voltei para a base e comecei a estudar como eu poderia agregar como médico com 20 anos de profissão, já que tinha vivido uma grande história dentro da minha profissão que eu amo. E a minha maior objetivo é defender quem não tem voz. É o meu maior objetivo. Que seja uma planta, que seja uma criança e que seja um animal. Eu vi o sentido do meu trabalho. Eu vi hoje, eu me encontrei. O meu eu encontrei. Doa a quem doer e eu incomode a quem incomodar. Certo? Mas o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, é para beneficiar animais, não é prejudicar ninguém. Alguém está sendo prejudicado, não tem o que fazer. Mas a questão é que os animais em primeiro lugar, humanos em segundo lugar. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa reflexão, na verdade hoje está sendo mais uma reflexão, está sendo mais uma maneira de me expor, né, e dizer o quanto isso mesmo, Alexandre, a vida do seu pet merece mais. É o slogan do Instituto Tarcísio Barreto. A vida do seu pet merece mais. Então é muito mais do que comércio, é muito mais do que interesses. Ele é muito mais do que isso, tá? Do que estar preocupado com, mas a indústria, mas não, animal. É a vegetação que é bacana, é a planta, as crianças que não precisam sofrer, entendeu? Então esse é a minha defesa, sempre será, certo? E quem quiser vir comigo, seja bem-vindo. Vamos dar as mãos e a gente vai conseguir alcançar um objetivo único e comum: salvar animais, reduzir a quantidade de doenças, diminuir a quantidade de remédios que eles tomam, de drogas, principalmente quando eles envelhecem, e tentar com isso aumentar a expectativa de vida deles. Entende? Porque se você não tem animais doentes, a tendência é você ter animais que vivam mais. É assim que funciona a fisiologia da vida. Tá certo? Beleza? Vou responder alguém aqui pra galera. Obrigado. Pierre Dog, obrigado. Leander, Vete, muito obrigado também. Ângela, obrigado vocês. Aqui, ó. Pierre, mesmo quando teve problema na glândula anal, o Vete passou uma dosagem mega alta de anti-inflamatório e ele começou a vomitar sangue, e mesmo assim insistiu em continuar. Beatriz Marques, bacana. MVET, Murilo Fontes, grande Murilo Fontes. Doutora Marisa Neves, seja bem-vinda, doutora. Wesley, bacana, tem umas perguntas legais. Elton Parron, poxa Mariana. Lu Bichos, doutora, tá aqui a futura médica veterinária, Lu Bichos. Diário, Wilson Matos, tá aqui, grande Wilson, boa noite. A gente fez uma live com ele ontem, foi fantástico. Gustavo Maris, obrigado pela sua participação, grande parceiro. Eles não separam, pensam de agir. Eles não separam, pensar do agir, exatamente. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta por aqui? Fico à vontade, vamos compartilhar, orientar. Alguma orientação sobre displasia? Tem várias orientações sobre displasia. Conheci displasia nesse processo de quando entrei na faculdade, de 25 anos para cá, 24, 25 anos para cá, e cada vez mais a gente vem trazendo novidades. Eu vou fazer uma live só sobre displasia, tá certo? Qual é a minha perspectiva sobre displasia e qual é o meu entendimento de displasia? Se é possível evitar uma displasia ou não. Eu posso trazer esse tema para vocês. Tiago Pena, cara, esse doutor aqui não existe. Esse doutor, sou teu fã. Carinho, obrigado, viu? Obrigado, doutor. Grande amigo, grande parceiro. Então é isso.
Espirro reverso realmente é algo normal? Não é normal. Reveja os protocolos, reveja como está a vida do seu animal. Se tem excesso de gordura, como é que está os parâmetros hormonais e bioquímicos, tá bom? E o tema de hoje são os anti-inflamatórios, isso mesmo. Beleza, hoje eu vou ficar por aqui. Tema rápido, curto, objetivo. E é isso aí. Qualquer coisa, estarei no mesmo canal. Qualquer coisa, manda um direct para mim lá que a gente vai tentar ajudar. A minha equipe vai ajudar e a gente vai crescer junto desse processo cada vez mais empolgante dentro dessa medicina. Em caso de animais, olha lá, Lucas, em caso de animais que apresentam hipoadreno, como deve ser a conduta sobre a terapia com os riscos de desidratação do disco? Não, aí é o seguinte, existem terapias que, lógico, que menos atrapalha. Hipoadreno, vocês têm uma deficiência de cortisol. Você trabalha, em vez de trabalhar prednisolona, trabalha hidrocortisona, que os efeitos são menores. Apesar, Lucas, de não termos hoje um cortisol da família dos ésteres. Desculpa. Não temos, apesar de não termos um cortisol da família da cetona, que seria um hormônio esteroidal. Não temos, a indústria não produziu isso ainda. A gente está ansioso para que o cortisol esteroidal seja produzido. Porque hoje só temos no mercado hormônios, nesse caso cortisol, à base na química orgânica como éster. Isso traz algum efeito colateral? Traz sim. Mas a gente está tentando minimizar com doses ínfimas de hidrocortisona. Tá bom? Então, eu estarei aqui. 6h30 da noite estarei por aqui. Beleza? Como é que tá aí? Tá. Minha voz tá... Vocês estão ouvindo minha voz? Não. Qualquer maneira eu vou ficar por aqui, tá certo? Vou encerrar por aqui e amanhã se encontra, 6h30 da noite. Beleza? Até amanhã.